Eu sigo um pessoal da Nova Acrópole, que é filosofia, né? Uhum. E ela sempre usa a colocação de que as palavras estão extremamente esvaziadas no dia atual, nos dias atuais, né? Que o significado, se tu pegar a etimologia da palavra do proto-indo-europeu, é outra, quer dizer outra coisa, né? Então fica bem confuso as leituras, porque muitas vezes o que era para ser está dizendo outra coisa, né? Porque o nosso entendimento está modificado do significado das palavras. Então é Exatamente. complexo da gente conseguir seguir, assim, é difícil. Exatamente, Clarice. E é por essa razão que nós usamos aqui uma metodologia, eu estou usando a metodologia que foi criada pelo Kardec, que foi adaptada pelos NEPs, né, pela federação, que é entender o contexto a partir do que, quem são os personagens, o que eles representavam naquela passagem, o que aqueles objetos representavam, porque Jesus se utilizava de todos os objetos e, e, e formas de interagir comuns, né, das formas mais comuns, E simbologia é outra coisa muito forte, né? exatamente. Então, a simbologia no Velho Testamento, no Novo Testamento já é algo extremamente profundo, né? E no Velho Testamento é mais ainda. Então, quando a É. gente e principalmente o novo, e fazendo não só uma análise de contexto, mas vinculando, e obviamente à luz da doutrina espírita, mas vinculando o Novo com o Velho Testamento, que é outro ponto que é muito importante. O próprio Kardec traz isso na introdução do Evangelho. Não é possível entender muitas das coisas que Jesus fala sem entender o contexto do Velho Testamento, porque Jesus traz inúmeras passagens, inúmeros comentários, falas dele, né, uma ressignificação daquilo que foi apresentado lá, né, que foi um dos... Eu particularmente, estudei em colégio de freira, né? E daí a gente lia a Bíblia, enfim, com as coisas, né? E eu achava as coisas tão patéticas, assim, as colocações tão vou usar uma coisa mais fora da casinha, assim, porque eu entendia como uma menina, eu entendia ao pé da letra, né? Hoje eu me dou conta que não tem nada daquilo que eu entendia, né? Não tem nada a ver uma Exatamente. coisa com a outra, né? É Porque não, impressionante. porque não nos era apresentado o contexto, nem o significado que representava para aquela Exato. época e como transportar para agora, para os dias de hoje. E mais do que E ainda isso, no mais uma nosso... criança, uma menina, né? Exato, Eu não entendi. Eu achava assim, que absurdo, como é que ele disse uma coisa dessas, né? exato. E hoje eu vejo que não era nada disso. Não. E a gente passa a ressignificar, inclusive, a forma como a gente viu a nossa educação católica apostólica romana, né? Que foi a É, base, né? Que tem muitos ensinos especiais e que a gente precisa tirar o melhor dali, assim como do próprio judaísmo, assim como do islamismo, do eu budismo. particularmente, eu tinha as duas, né? Porque eu tinha um pai extremamente católico e uma mãe espírita, a vida inteira. Avó espírita, tudo espírita. Sim, Então eu ficava numa confusão, eu não entendia nada. E hoje eu consigo botar os pontos nos is, é bem interessante isso, é bem bom. exatamente. É bem isso. Bom, então vamos partir para o nosso estudo de hoje, então. Não é porque a chuva parou que eu trouxe esse tema, né? A tempestade está acalmada, não é por isso, mas é justamente... E aí, trazendo mais um aspecto, no estudo do NEP, a gente busca fazer, se a gente fosse fazer exatamente como diz a cartilha, nós reuniríamos aqui esse grupo e cada um de parte do grupo pegaria um trecho e exploraria assuntos e traria esses assuntos aqui, que é o que a gente vai fazer na sequência quando a gente se reunir presencialmente, tá? E depois formar um estudo mais detalhado sobre esse tema. Então, eu estou buscando temas espaçados, eu não estou pegando exatamente, tá na sincronia exata, né? Mas não está exatamente a primeira, a segunda e a terceira passagem. Eu estou pegando temas específicos que nos ajudam a compreender o todo. E depois a gente vai partir para uma segunda fase, que é olhar detalhadamente cada um dos versículos. Aqui a gente está pegando blocos de versículos, que é um ponto bem importante a gente destacar, tá? Então, essa passagem bom, antes da gente começar, a gente vai fazer a nossa prece, que eu acho que é fundamental, né, para a gente pedir auxílio, justamente porque a gente está aqui como aprendizes e trocando informações. E por isso, rogamos, Pai,
Senhor nosso Deus, queremos pedir nesse momento a tua orientação, a tua proteção e principalmente o apoio das equipes espirituais que orientam os estudos da Casa de João Pedro, que orientem os nossos corações e as nossas mentes para captar as boas informações que leremos aqui, que compartilharemos e que possamos transformá-las em substratos para nossas atitudes, para os nossos comportamentos, para a nossa renovação moral. Que assim seja. Então, esse tema, ele está apresentado aí no Mateus, ele está apresentado no Marcos e no Lucas, que são os evangelhos sinóticos, como a gente chama, né? A gente encontra em cada um deles. E aí eu vou ler a perícope, ou o trecho dessa parte da tempestade acalmada, como está eu estou usando aqui a tradução do Haroldo Dutra Dias, mas vocês vão ver que vocês podem olhar em outras traduções, porque ali eu escolhi essa justamente porque ela pega e de uma forma quase que literal, faz a tradução quase que literal, e com muitas notas de rodapé explicando do porquê que foi escolhida determinada palavra para ser traduzida em português e para a gente entender o contexto completo vinculado a esse significado. Então, eu vou ler as 3 partes aqui para a gente pegar as principais palavras que estão em negrito, que a gente vai explorar ao longo da metodologia e depois vai entender a parte do contexto vinculado à doutrina espírita, ou seja, a explicação, e na sequência a gente vai olhar o aspecto moral, que é o principal ponto que a gente precisa extrair aqui do nosso estudo, né? O nosso maior objetivo é buscar o significado moral dessa passagem. Então, o Mateus escreveu da seguinte forma: após entrar no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que uma grande tempestade ocorreu no mar, ao ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Ele, porém, dormia. Aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes diz: por que estáis temerosos, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E maravilharam-se os homens, dizendo: que tipo de homem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Aqui, nós destacamos entrar, despertaram, temerosos e calmaria, tá? Que a gente vai explorar na sequência. A gente vai olhar agora dos demais. O Lucas, ele escreve da seguinte forma: e sucedeu num dos dias que ele entrou em um barco, e também seus discípulos. Ele lhes disse: atravessemos para o outro lado do lago, e fizeram-se ao mar. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu e desabou uma tempestade de vento no lago. Estavam ficando cheios de água os barcos e corriam perigo. Aproximando-se, o despertaram, dizendo: Comandante, comandante, estamos perecendo. Desperto, repreendeu o vento e a agitação da água. Cessaram e houve calmaria. Disse-lhes, porém: onde está a vossa fé? Temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: então, quem é este que ordena os ventos e a água e lhe obedece? Vocês percebem que o ponto central é o mesmo, mas a forma como cada um escreve vem das suas características. O Lucas era vinculado à marinha da época, né? Ou seja, ele vivia nesse contexto do mar e usava essas palavras muito vinculadas ao contexto ali de navegação, tanto que ele chamava Jesus de comandante, né? Acho que eu pulei aqui. Deixa eu voltar. Não, é esse aqui mesmo. O quadro de Rembrandt, ele basicamente, agora trazendo um contexto artístico vinculado a esse momento, ele está vinculado, aqui é uma curiosidade só, para que a gente possa olhar o quanto a arte e a nossa cultura está impregnada
de toda essa realidade e dessa busca espiritual, né, que o próprio Evangelho suscitou e a Bíblia como um todo. Ele foi pintado pelo Rembrandt e ele representa essa cena aí que converge para toda essa situação que a gente leu aqui. E aí ele mostra aqui que tem um raio de luz que atravessa essas nuvens, que obviamente indica que fazia presente a ajuda divina. Tudo mais é tumulto e sombras. Isso é típico não só da cena aqui descrita, mas da vida em geral. A luz desce do céu e brilha sobre o rosto de Jesus, basta para emprestar sentido à vida e para assegurar-nos o livramento em todas as situações difíceis. Esse aqui é o Champlin, é um comentador da Bíblia e do Evangelho. Ele é um teólogo e ele traz esse contexto muito mais para nos mostrar, e ele não está aqui só por uma curiosidade, mas sim para mostrar o quanto nós tínhamos uma relação no passado de uma forma muito mais quase que lúdica, né? Não só lúdica, mas mágica e maravilhosa. E o próprio Espiritismo, como a gente vai ver pela perspectiva, traz a explicação e o detalhamento dessas questões, dessa luz que brilha, da possibilidade dele ordenar os ventos e as águas e elas se acalmarem. Enfim, é importante a gente ver esse aspecto mais artístico que trazia esse sentido mágico, quase mágico, né, desse grande mestre, ou de todos os acontecimentos que ocorriam, para a gente descer a essa explicação mais racional que o Espiritismo nos traz, e não só trazer a explicação que os Espíritos o esclarecimento dos Espíritos, mas buscar a essência moral aí que está vinculada à passagem. E a gente parte para o contexto, para analisar os aspectos e as partes desse trecho. Deixa eu ver, tirar essa... Deixa eu ver, tem alguém que perguntou alguma coisa? Não. Voltou, Cleonice, para ti? Agora mudou. Tá. Ok, obrigado. Qualquer coisa vocês vão me avisando aí, gente. Perfeito. O Mar da Galileia é o ponto de onde, né, dentro da nossa análise de contexto, onde estava acontecendo essa passagem. O Mar da Galileia é um lago da região da Galileia, também chamado no Antigo Testamento de Mar de Quinerete, tá? Lá em Números, ou no Novo Testamento de Lago de Genezaré. Então, e Mar de Tiberíades. Então, no Lucas ele aparece como Lago de Genezaré e em João ele aparece como Mar de Tiberíades, mas ele é igual ao Mar da Galileia. Isso é bem importante a gente destacar. Perfeito. O seu moderno nome hebraico é Yan Kinneret. Sua indústria de pesca, tão proeminente no Novo Testamento, era famosa por todo o Império Romano e produzia um florescente comércio de exportação. Por outro lado, a posição do lago, nas profundezas do Vale do Rio Jordão, era cercado por colinas, tornando-o sujeito a perturbações atmosféricas e tempestades súbitas. Esse é um comentarista, o J.D. Douglas, e ele traz também um outro aspecto. Por causa de sua extensão, deram-lhe o nome de mar, não obstante serem doces suas águas. Então, muitas vezes a gente olha esse aspecto aí geográfico, né, e geológico, mas era dado em função da dimensão que ele tinha naquele... E mais do que a dimensão geográfica, mas a dimensão que ela tinha na representatividade econômica e da vida das pessoas, né, porque dali saiu o sustento da parte econômica, que era da parte econômica, que era a pesca, né? A principal atividade econômica, que era a pesca. E era um dos grandes espaços onde viviam Jesus e os seus discípulos, né? Aqui, então, é uma visão de cima do Mar da Galileia. Vocês terem uma ideia, o nível das águas está em 212 metros abaixo do Mediterrâneo. E aqui, uma visão relacionada a Jerusalém, Nazaré e o Mar da Galileia, onde vocês podem ver ali em cima, aqui mais para cima, né? Dá para ver como ele é pequenininho ali, do lado do Mediterrâneo aqui, Nazaré, Rio Jordão, Jerusalém e Belém.
Por que a gente mostra esses aspectos aqui, gente? Deixa eu ver quem escreveu. Agora, a foto não vejo. Vocês não estão conseguindo ver, gente? Só o escrito. Deixa eu tentar interromper aqui e compartilhar novamente. Vamos ver se volta. Ver se vocês estão conseguindo ver agora. Ok, perfeito. Obrigado, gente. Bom, por que muitas vezes a gente vai ver aqui, ao longo dos estudos, esses aspectos geográficos, tá? Porque eles eram utilizados dentro desse contexto como um símbolo espiritual. Muitas vezes os vales, os montes, né, e as distâncias que haviam entre um lugar e outro, ou utilizar algum local específico como algo próximo a um grande depositório de lixo, ou mesmo aonde circulavam águas que alimentavam toda a plantação. Esses eram aspectos simbólicos que Jesus utilizava para representar alguns significados espirituais, né? Como os altos dos morros, há uma conexão maior com Deus, ou seja, buscando uma camada de relação mais conectada com os altos desejos de conexão com o Pai, e muitas vezes, quando estava mais próximo da terra, ou seja, não tão no alto, ou em alguns vales, isso tinha alguma relação com algo que não estava tão conectado, estava mais conectado com o material do que com o espiritual. E a gente vai olhando esses aspectos ao longo dos estudos. Tá? Ainda dentro do contexto onde, do outro lado, porque eles vinham atravessando ali o mar do Tiberíades para fazer uma série de curas na sequência, quando vocês forem ler tanto qualquer um desses trechos, Jesus começa a fazer uma série de curas na sequência, e eles estavam partindo para um outro lado do lago de Genezaré para poder continuar a caminhada ali, e principalmente para atuar com os obsedados, né, de uma outra cidade que estavam ali próximos. Então, essa aldeia de Gerasa, da atual de Gerash, está situada a mais de 50 quilômetros do lago Tiberíades. Tá? Esse é um ponto que está conectado que é apresentado pela Bíblia de Jerusalém. Do outro lado, era definido pelas montanhas da Decápolis, como as suas formações vulcânicas enegrecidas e ameaçadoras. Era a primeira vez que se deslocava naquela direção, conhecido o lugar como constituído por adversário dos judeus, pois que os seus habitantes remanescentes gregos viviam do negócio de suínos. E é bem importante, agora, apresentando esse aspecto que eu estava falando antes, a representatividade de estar passando pelo Lago de Genezaré, que era algo super importante para aquela economia. Ele estava saindo de Jerusalém, que era constituído como um espaço espiritual, elegido simbolicamente como um espaço espiritual mais elevado ou mais conectado com Deus, partindo para uma cidade aonde tinham essas formações vulcânicas enegrecidas e ameaçadoras, e lá é onde começa o processo, principalmente em Gerasa, é onde ele começa nessa parte onde eles tinham mais o cultivo, não só de plantação, mas também, principalmente do cultivo, como é que chama? O tratamento de porcos e principalmente a matança desses porcos, né, para os sacrifícios e também para a própria alimentação, que era algo que os judeus não utilizavam para sua alimentação. Então, ali era onde Jesus iria começar a sua série de curas, e principalmente vinculada à parte de desobsessão que ele fazia, né? E que a gente vai ver nos próximos estudos. Então, aqui, esse deslocamento é justamente um deslocamento de Jesus de uma área onde ele estava trabalhando, muito mais esses aspectos espirituais elevados, para buscar e resgatar alguns espíritos e tratar alguns espíritos mais sofredores.
E aí tem uma observação aqui, conforme Marcos, esse trecho seguinte ao que estamos estudando, Jesus operou a desobsessão, como eu estava falando, de um homem gerazeno, que estava sob o jugo da legião. Foi nessa ocasião que houve a ocorrência com a manada de porcos que se afogaram no mar após os espíritos de legião terem o subjugado. Em que ele fala, somos uma legião, né? Jesus pergunta para ele, que é o próximo que a gente vai estudar aqui. Então, é importante a gente entender que não é só por uma curiosidade que a gente traz esses aspectos geográficos, mas o quanto esse contexto interfere aí no movimento de Jesus e na forma como os próprios os discípulos descreveram essas cenas, porque elas todas foram projetadas para apresentar no ensino. E aqui uma visão geral da Galileia, só para vocês terem uma ideia. E ali está em vermelho, lá no canto inferior direito, a gente consegue observar que tem, deixa eu conseguir mostrar para vocês aqui, ó, nessa partezinha aqui está a Gerasa, que era para onde eles estavam indo na sequência, que era onde seria feita essa série de curas espirituais aí, principalmente vinculado, e aqui é o Lago de Genezaré. Olha a distância que eles estavam percorrendo, eles estavam vindo aqui da Galileia, passaram pelo Lago de Genezaré, estavam indo para esse ponto aqui, que é Gerasa. E quando que aconteceu isso? Era sempre a pé? Sempre a pé. Sempre a pé. E a parte mais, vamos dizer assim, dinâmica, tinham as carroças, mas eles não usavam, basicamente era a pé, né? Só quem tinham eram os mais abastados, vamos dizer assim, e tinham o trajeto pelos lagos que adiantava muito esse processo, né? Que era como eles estavam fazendo aqui, com os barcos, dentro dos lagos aí. Então, era a única forma que eles poderiam acelerar esse trajeto, era por meio dos barcos. E depois era tudo a pé. Então, isso é bem importante, porque eles caminhavam 30, 40, 100 quilômetros, às vezes, e para poder ir de uma cidade a outra. Né? É muito interessante que o Haroldo fala de um aspecto, esse aqui não é o Jesus que a gente vê nos filmes, né? O Jesus de ar-condicionado, esse é o Jesus que fica 5, 6, 10 dias sem poder tomar um banho, no meio do deserto, e passa pelo frio, passa por uma série de coisas, não só ele, mas como todos os personagens, né? E a gente acaba interpretando, às vezes, não entendendo esse contexto aí, que também trazia uma dificuldade ainda maior, né? Para o processo de vivência. Então, dentro do contexto de análise espiritual, era o fim da tarde. Aí a Amélia Rodrigues, ela traz, dentro do livro Luz do Mundo, ele traz um trecho que é bem interessante. Nos meses de Tikri e Nissan, setembro, outubro, março e abril, aquelas águas eram normalmente serenas. Quase sempre mar espelho, agitam-se de inopino, de súbito inesperado, crescendo suas vagas a alturas desmedidas, sacudidas por ventos inesperados, tormentosos. Nesses períodos, os pescadores cuidam de não se adentrar pelas águas traiçoeiras entre a meia-noite e o meio-dia, a fim de se pouparem as surpresas das arremetidas tempestuosas. À hora 1:10, 17 horas, o céu apresenta-se fulgurante e as águas tranquilas balouçam suavemente, tocadas por ventos leves e cantantes. Saiam daqui, Jesus. Saiamos daqui, diz Jesus. Os barcos estão prontos? Sim, Rabi, retruca Simão. Esse aspecto aqui é importante porque, como pescadores, e como está dizendo aqui, eles já sabiam que isso era possível. Por que Jesus insiste em fazer isso? Né? E aqui a gente está trazendo interpretações, as nossas interpretações. Né? Existem N interpretações a partir daqui, que é a base, né, do Evangelho, as diversas interpretações que a gente pode fazer. Mas uma delas é, Jesus sabia e eles sabiam que eles poderiam enfrentar essa tempestade. Né? Então, era, a meu ver, ao nosso ver, esse movimento de Jesus também é um movimento, assim como todos, de trazer um aprendizado, que é o aprendizado da fé, da confiança, que é o que a gente vai entender ali na sequência, desse movimento de partir para um local onde eles sabiam que poderiam ter uma tempestade nessa época, né?
e nesse momento em que ele dorme, enfim, muito tranquilo, e depois ele faz tudo o que ele fez e acaba trazendo aí um ensinamento muito profundo para nós. Ainda dentro do contexto, o que é dentro de um barco. Tá? E aí o Douglas, que também é um interpretador que ele fez um dicionário de Bíblia, ele é um estudioso do Velho e do Novo Testamento, ele escreve assim: os barcos da Galileia eram empregados principalmente para pescar, mas também eram usados para as comunicações em geral entre um e outro lado do lago. Essas embarcações não eram muito grandes. Uma delas pôde acomodar Jesus e os seus discípulos, mas uma grande pesca apanhada por uma só rede e de uma só lançada pode sobrecarregar 2 desses barcos. Apesar de que, sem dúvida, dispunham de velas, eram regularmente equipados com remos, o que possibilitava seu avanço em períodos de calmaria, bem como durante as furiosas tempestades que varriam o lago. Ali no Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel mostra que essa posição, a posição de cada qual na vida é o barco, e a gente bota esse aspecto justamente porque ele serve tanto para pescar como para a parte de comunicações, ou seja, o significado da pesca e das comunicações é o quanto o barco, no nosso caso, o nosso corpo, nos permite, pela perspectiva aqui que o Emmanuel está trazendo, buscar essas 2 formas de nos viabilizarmos aqui no mundo, né? Através da comunicação e através da ação de pescar e de ir à luta, né? E esse é um dos grandes significados que a gente busca dentro desse contexto do barco. O barco sendo o veículo por onde a gente transita no mundo, e esse veículo, né, transportado do significado do barco para o nosso corpo, mostra como o nosso espírito navega nas águas da nossa vida e se comunica com o mundo, né? E age no mundo, transforma o mundo e busca realizações que ali estava representado pela ação da pesca ou usado por essas comunicações em geral. A polpa, que é onde Jesus estava, dentro ainda do contexto do quê, né, que ali na tradução do Haroldo ele explica que é mais atrás, último, traseiro. Em relação ao barco, se refere à parte traseira, em contraste com a parte dianteira, chamada proa. A polpa, que também era levantada, geralmente numa forma de pescoço de ganso, havia a estátua da divindade protetora do porto, de origem no navio. 2 grandes remos na polpa serviam de lemes, cada qual operando independentemente, ou então girados conjuntamente mediante um jogo de cordas amarradas em um cabo central. Âncoras poderiam ser lançadas da polpa. E o Pastorino mostra que o lugar de honra situava-se na polpa, perto do leme, e o passageiro sentava-se geralmente num tapete velho, apoiando-se num travesseiro de couro. E aqui, buscando também essa significação, essa proa estava vinculada, estava reservada para a divindade. Então, ali era o símbolo, a simbologia é o próprio Deus. E mais na polpa, né, o próprio Deus que estava ali representado por Jesus. Então, isso é bem interessante, porque a gente consegue ver o quanto o próprio posicionamento dentro de um barco pode mostrar o ensinamento que ele queria trazer. E mesmo deixando eles à frente de todo o processo de condução do barco, ou seja, do próprio corpo humano, que é o que a gente está buscando significado, né, o ser humano tá ali no comando desse barco. Mas Jesus, no comando, eu digo, nas ações que podem ser adotadas diante das circunstâncias da vida. Mas Jesus está sempre ali, quietinho, e pode ser acionado sempre que a gente quiser e sentir a necessidade. Ele está sempre junto conosco dentro do barco. Esse é um ponto bem importante que a gente pode extrair desse trecho. Ainda dentro do que, a gente olha a tempestade, ou a grande agitação, ou turbilhão de vento, como é apresentado nos três evangelhos.
tem fone aberto, está interferindo. Se o pessoal puder desligar os seus áudios, por favor. Obrigado, Lisete. Okay. Deixa eu ver aqui. Aí, pronto. Então, a tempestade, a grande agitação, o turbilhão de vento, Pastorino traz o seguinte: a agitação violenta das águas do Tiberíades, provocada por correntes de ar que descem pelo Vale do Jordão, são ainda hoje tão repentinas que é difícil prevê-las. Marcos, Lucas a chamam de lailaps, isto é, um turbilhão de vento. Era, pois, um vendaval mais violento que os comuns, de modo a assustar os pescadores, tão acostumados ao seu lago, o que lhes dava o sustento. E aqui é importante trazer mais uma vez o significado dos espaços geográficos e de todos os símbolos ali que estão, principalmente o mar, né, ou a água, e esses acontecimentos, o barco está dentro da água e é atingido por ventos, né? O barco que representa o corpo humano, e quem está dentro desse barco, que são as pessoas, representa o espírito que anima esse corpo, e as águas são todos os acontecimentos, as águas e os ventos são todos os acontecimentos do nosso dia a dia, que são difíceis de prevê-las, né? Mesmo sabendo que é possível acontecer naquela época do ano, elas são impossíveis de prevê-las. Mas mais do que prevê-las, a gente precisa estar preparados para elas, né? E esse é um outro ponto desse, né? Mais um fio desse novelo de interpretação que a gente pode tirar aí a respeito dessa tempestade, dessa agitação, que é o que a gente vive, né? A humanidade vive desde que existe humanidade, desde que há humanidade, né? Em todos os momentos da vida, e a gente não é muito diferente hoje no ponto de vista político, econômico, social, da nossa vida, né? Seja ela conjugal, seja ela de relacionamento de trabalho. Todos esses momentos são turbilhões, são tempestades que a gente acaba se conectando, e a gente precisa estar preparado, mais do que possível, capaz de prevê-las, é estar preparado para elas. E nada melhor do que estar junto com Jesus no barco, né? Agora a gente vai para a parte do quem, dentro do contexto. Jesus, Senhor, Mestre ou Comandante, como cada um dos evangelistas o descreve, o Champlin traz um significado que é o seguinte: deve-se observar que a palavra usada por Lucas, traduzida por mestre, não foi a mesma empregada por Marcos. A palavra de Marcos significa professor, aquele que ensina. O outro vocábulo é usado 6 vezes por Lucas como título de Jesus, e pode ser um simples sinônimo da palavra empregada por Mateus e Marcos, e pode ser traduzida por mestre. Então, aqui é importante a gente entender que cada um dos evangelistas, lá no primeiro estudo, eu trago esse contexto, para que vocês podem buscar lá, buscar exatamente o que cada um quer trazer, né, com as suas perspectivas. Por mais que trouxessem, principalmente os sinóticos, né, que são os três, o Marcos, Mateus e Lucas, tragam episódios iguais, eles traduzem de formas diferentes, eles falam de formas diferentes a partir das suas perspectivas, e elas querem representar aspectos, né, e significados diferentes para que a gente possa aí atribuir a nossa vida e melhorar a nossa interpretação e a nossa conexão. E ele continua dizendo: por esse e por outros casos semelhantes dos evangelhos, deve-se aprender que seus autores nem sempre tiveram o cuidado de observar a cronologia das ocorrências e as circunstâncias das mesmas, e às vezes nem mesmo cuidavam de usar as palavras no mesmo sentido exato. Muitos estudiosos modernos cuidam mais dessas minúcias do que os próprios autores dos evangelhos. Se insistirmos sobre a exatidão desses detalhes, criaremos problemas intermináveis para a harmonia dos evangelhos. O que importa é que houve a tempestade e que os discípulos tiveram grande medo e proferiram palavras pedindo a ajuda de Jesus. Talvez tivessem dito mais palavras do que as que estão registradas.
mas Jesus atendeu aos discípulos, realizando o grande milagre de acalmar a tempestade, e assim demonstrou seu grande poder. O que mais precisamos aprender desse texto? Então é importante que ele nos resgata, né? Porque aqui, por mais que a gente esteja buscando significados e buscando aí a interpretação de algumas palavras, a gente não quer ficar preso às palavras, e muito mais nesse aspecto racional. Nós queremos utilizá-las, elas como ferramentas para que a gente possa se conectar à essência daquilo que foi dito, vinculada ao contexto de vida e aos símbolos utilizados, para que a gente possa explorar um nível espiritual dessa interpretação. Então, a gente navega por esse mar de palavras e significados e simbologias, mas não pode ficar preso a elas. Senão, a gente corre o risco aí de comer a casca da banana e jogar a banana fora, né? Então, isso é bem importante. Ainda dentro do contexto, quem? A gente tem os discípulos. E o Douglas diz o seguinte: a palavra significava, em geral, aqueles que aceitavam os ensinos de outro. Exemplo, de João Batista, dos fariseus e de Moisés. Seu uso mais comum era para denotar os aderentes de Jesus, quer no sentido geral, quer referindo-se especialmente aos 12 apóstolos, que tudo abandonaram a fim de segui-lo. E o Emmanuel diz no Fonte Viva: se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. E aqui a gente eu trouxe esse trecho justamente para conectar com o que é realmente essa palavra, né? E o que ela representa, mais do que ela é. Ela representa que no momento em que a gente se chama discípulo de Jesus, né? Eu sempre gosto de dizer que eu tô buscando entender Jesus, né, à luz da doutrina espírita e tentando me aproximar, né? Mas chegar no nível de discípulo é algo que a gente precisa ter bastante cuidado, porque muitas vezes a gente se acha já discípulo de Jesus, né? Ou se acha muitas vezes como um seguidor, e às vezes nem seguidor a gente é. Porque o seguidor é aquele que, de alguma forma, não só segue, mas ele busca agir como, né? E os discípulos, além de agir como, eles ainda conseguem ensinar com esse como através desse exemplo de uma maneira muito clara. E como a gente está aqui tentando tatear um pouco essa luz que Jesus nos traz através do Evangelho, para poder em algum momento seguir ele e realmente ser um discípulo, a gente precisa entender que para isso a gente precisa estar muito conectado e ter a clareza de que seguir ele e ser um discípulo é conduzir a cruz dos nossos testemunhos, né? E a cruz dos testemunhos é basicamente aquilo que a gente vive como dificuldades, mas são dificuldades que a partir dessa lógica, dessa perspectiva de Jesus, é para uma busca de sublimação, de melhorar o nosso espírito, mantendo todas as nossas conexões terrenas, sem achar que nós vamos virar espírito de luz de uma hora para outra, mas já buscar essa perfectibilidade, né? E não o perfeccionismo, que é uma doença, né? Isso é bem importante. No como, dentro do contexto, a gente olha para o assim como estava. Essa partezinha é bem importante. O evangelista Marcos anota o pormenor de que Jesus foi assim como estava, ou seja, não desceu à terra para apanhar o manto recomendável numa travessia do lago durante o frio da noite, a 200 metros abaixo do nível do mar, onde as variações climáticas são bruscas. Ele estava a 200 metros a nível do mar. Isso, para nossa visão espiritual, como eu estava falando, ele desceu, né? É como a gente faz no centro espírita, às vezes conectado com algumas, ou mesmo no nosso dia a dia, com algumas baixas vibrações. E aí o Pastorino traz um aspecto aqui, recostando-se cansado, embora a elevação espiritual extraordinária,
possuía um corpo físico e, portanto, estava sujeito ao cansaço. Adormeceu para refazer as células fatigadas pelo trabalho exaustivo dos últimos dias, sobretudo pelo magnetismo gasto nas curas. Note-se que esta é a única vez em que os evangelhos nos apontam Jesus a dormir. E não é por acaso que ele dormiu, né? Não só pela questão do cansaço, mas também por toda a possibilidade de ensino que ele tinha ali naquele momento, porque ele, por mais que tinha um corpo físico, ele também tinha um domínio sobre esse aspecto material aí, e a gente tem várias passagens que explicam isso, inclusive a gente vai ver aqui alguns aspectos que o próprio Kardec nos traz. Então, assim como estava, é como muitas vezes nós vamos estar em algumas situações de dificuldade, em algumas tempestades, né? Nós vamos ir assim como a gente está, com medo mesmo, né? Ou com alguma desconfiança, com algum problema de saúde, né? Enfim, com alguma dificuldade, né? Ou com alguma deficiência, a gente vai ir. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar preparado na confiança daquilo que a gente vai buscar e de com quem a gente está conectado, né? E nesse caso aqui, Jesus estava conectado com Deus direto, né? Então, após essa visão aí de contexto, né, tanto o que, quem e como, agora a gente parte para a parte dos princípios da doutrina que trazem os aspectos, as explicações desses aspectos que nós trabalhamos aqui. E eu trago aqui um trecho da Gênese, onde o Kardec fala sobre os milagres e as predições segundo o Espiritismo, e ele explica a superioridade da natureza de Jesus. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, como o Pastorino falou, porém, como espírito desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria e do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada, ou seja, mais fluídica, né, dos fluidos terrestres, da parte mais espiritual desses fluidos terrestres. Isso está no capítulo 14, lá no item 9. Então, aqui a gente já começa a entender que mesmo o aspecto de descanso proposital, né, para se apresentar dormindo nesse momento de dificuldade que ele já sabia que poderia acontecer, estava muito mais vinculada a uma possibilidade de ensino ou aproveitando mesmo algo que não foi criado por ele, mas que ele já sabia que ia acontecer, né, que era essa tempestade. Ele já estava preparado aí com o espírito para poder ordenar, como a gente vai ver, e as coisas se acalmarem, né, simbolicamente. E aí, Kardec, agora, no Livro dos Espíritos, no item 536, que ele fala sobre ações dos espíritos nos fenômenos da natureza, tem uma pergunta que ele faz, que é: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisto, fenômenos da natureza, no caso, como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Estão perguntando realmente se tem espíritos que fazem esse tipo de trabalho. E eles, mas, evidentemente, os espíritos respondem, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria e encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Ele está querendo dizer aqui que há espíritos que realmente estão ali trabalhando para que não só as tempestades aconteçam por alguma razão, tá? Assim como os ventos e assim como a agitação, mas também a própria calmaria é controlada por esses espíritos que regem a natureza em vários níveis, né? E tem os seus comandantes nesse processo. Aí Jesus era um deles nesse momento. Na 538, no Livro dos Espíritos também, ele fala o seguinte, ele pergunta: formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza?
serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? É uma boa pergunta, né? Que foram ou que o serão. Ou seja, tem espíritos que foram e que estão lá trabalhando, talvez orientando espíritos menos evoluídos, e os que serão, ou seja, esses que estão em processo de evolução para reencarnar ou para estarem aqui, também estão lá agindo e se manifestando. No item A dessa mesma questão, ele continua perguntando: pertencem esses espíritos a ordens superiores ou a inferiores da hierarquia espírita? E eles respondem: isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. E aqui o inferior tem o significado de prioridade, né? Ordem de prioridade no sentido de capacidade de execução e de transformação. Isso é bem importante a gente não levar para o lado pejorativo do conceito, né? Toda inferioridade não quer dizer que ela não tem a sua objetividade e a sua necessidade no contexto como um todo. E aí é importante a gente entender pelo conceito da prioridade e da capacidade de transformar por meio das suas forças ou por meio daqueles que os orientam a utilizar as suas forças. Tá? E a gente vê isso se manifestar no nosso mundo físico, né? Da mesma forma. É uma cópia meio pálida desse mundo espiritual. E ainda mais uma pergunta, 539, no Livro dos Espíritos. Ele pergunta: a produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito? Ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis. Olha que interessante isso, né? Então, olhando para esse aspecto espiritual, aí, revelado pelos espíritos desse momento que a gente está lendo aqui, a gente percebe que tinham muitos espíritos ali, e aí já começa a dar a nossa pista, né? Vocês estão vendo onde eu quero chegar aqui, onde a linha de raciocínio tenta mostrar que o que Jesus ordenou não foi as águas e os mares, mas sim os espíritos que regiam os ventos e as águas, para que aquilo pudesse se acalmar, obviamente respeitando todas as leis da natureza, né? Porque nada é feito, né? Nem Jesus tinha esse poder e tem esse poder de ir contra as leis de Deus, e por isso ele mesmo se deixou ser crucificado em função de uma vontade de Deus em relação a algo que precisava acontecer, né? E aí, saindo agora da base, né, da nossa base, que é Kardec, a gente busca aí as obras subsidiárias. Uma delas, eu trago aqui, tem o mesmo título, A Tempestade Acalmada, do Caibar Schutel, que está no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Tá? Lá no capítulo 62, ele diz o seguinte: a autoridade de Jesus é verdadeiramente universal. Agora aqui a gente está entrando no núcleo espiritual mesmo, a gente está entrando na interpretação espiritual para a gente poder fazer as nossas reflexões aqui na sequência. Espírito superior que preside os destinos do nosso planeta conhece-lhe a natureza, bem como a atmosfera que o circunscreve, assim como os espíritos que atuam nos elementos. É sabedor, portanto, de que todos os fenômenos sísmicos e atmosféricos são dirigidos por seres inteligentes encarregados das manifestações da natureza. É um resumo do que a gente viu ali do Livro dos Espíritos, né? O mestre da Gênese. O mestre, contemplando o temporal que se desencadeara no mar da Galileia, deliberou fazê-lo cessar, a rogo de seus discípulos, e para que estes não perigassem, ordenou que o mar se acalmasse e os ventos não prosseguissem da sua faina destruidora. Está claro que Jesus não se dirigiu ao mar e aos ventos, mas sim aos espíritos que agitavam a atmosfera e encampelavam as águas. O vento e o mar não poderiam compreender para obedecer às ordens do mestre. E aí a gente transitar desse aspecto fantástico, né? Não ordena para algo material,
tu ordena para algo que rege aquela matéria. Isso é bem importante, que é um dos ensinos maravilhosos que o Espiritismo nos mostra. Esses fenômenos obedecem sempre a uma causa. E Jesus, atuando sobre a causa, fez cessar o efeito. Ensina também essa passagem que com fé em Jesus podemos, se lhe rogarmos, obter a calma nas tempestades da vida. A nova revelação, com seus fatos maravilhosos, vem pôr-nos a par de tantas coisas que a ignorância humana considera milagres, mas que não são mais do que produtos ou resultados da ação de espíritos que em redor de nós trabalham constantemente. Um belo resumo que Caibar Schutel faz para nos apresentar a essência disso, né? Conectado com toda a perspectiva espiritual que os espíritos vêm nos trazer junto com Kardec, para a gente desmistificar, né, essa maravilha, esse aspecto maravilhoso que a gente traz da magia, né, que nos incita tanto, e que por trás dessa magia existem leis muito claras, determinadas por espíritos moralmente capazes de coordenar todos esses aspectos da vida, e que a gente não foge deles, né? Não foge da lei, e não foge de todas essas manifestações, e tem a sua capacidade dentro da ordem onde a gente se encontra. E mais do que isso, né? A gente consegue, se a gente estiver conectado com essa essência maior, conseguir a calma mesmo dentro da tempestade, ou buscar a serenidade por meio dessa conexão com Jesus. E aí, para finalizar, eu trago o Evangelho por Emmanuel, um trecho também, um texto dele, que ele é o maior comentarista aí, né, dentro das obras subsidiárias do Evangelho. E aqui eu trago um trecho do Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 40, Tempo de Confiança, que busca um pequeno trecho. E essa é uma particularidade do Emmanuel, muito bonita, que muitas vezes em uma frase e muitas vezes em uma palavra. Ele pega uma palavra dessa frase, né, dita em alguma das... E aí a gente vê a característica desse estudo miudinho, como dizem os mineiros, né, do Evangelho, é muito importante para formar esse colar de pérolas, né, que é vários aspectos do texto que simbolicamente representam aí muitas camadas da nossa vida, né, e de formas como a gente pode interpretá-las. E então ele pega do Lucas essa frase: e disse-lhes: onde está a vossa fé? Que é o cerne aqui do ponto que a gente quer buscar aí, que é o tempo de confiança. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas perguntas depois: onde está a vossa fé? E o quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, porque fé aqui representa confiança e não só acreditar. Quando tudo parece obscuro, é perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível oferir favores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão,
até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Esse trecho essa interpretação do Emmanuel é maravilhosa, né? E o quanto ele resgata desses aspectos que a fé guarda, né? Que é, além de confiar, de acreditar, que é o início, confiar, que é estabelecer uma relação mais direta, né? E ter a certeza que tu vai receber ajuda, tá, eu recebi ajuda, mas e agora? Qual é a minha parte nesse processo? A minha parte é confiar cada vez mais e também demonstrar isso, né? E em outros momentos de dificuldade, por mais difícil que seja, né? A gente está aqui compartilhando essa reflexão e a gente vive todos os dias algum tipo de dificuldade, independente da dimensão que ela tenha, né? Muitas vezes, mesmo ela sendo pequena em comparação com de outras pessoas, para nós ela sempre vai ter a dimensão que ela tem. Mas mesmo dentro dessa dimensão, dessa força da dor, a gente precisa, né, se a gente realmente está querendo buscar Jesus, querendo buscar as explicações que os Espíritos nos trouxeram para, como a gente viu aqui, interpretar melhor e saber que a gente não está sozinho, né? A gente está sendo conduzido por forças muito maiores do que nós, mas que a gente está dentro de leis assim como eles, né? Agindo dentro de fluxos de ação e reação que são provocadas pelos nossos comportamentos, os nossos pensamentos. A gente precisa saber que a gente tem todo o amparo da misericórdia, que a gente vai sentindo, né? Isso é uma coisa que a gente vai sentindo. Por mais que a gente racionalmente esteja lendo aqui, refletindo, o que vocês vão levar para depois, no dia a dia, vai ser realmente olhar para as circunstâncias em que, por mais difíceis que elas sejam, se vocês ficarem bem atentos, vocês vão ver que sempre tem alguém para nos ajudar, de alguma forma. Se não for fisicamente, vocês vão sentir, se assim estiverem conectados e pedirem verdadeiramente para Jesus, para o Espírito protetor, enfim, direcionar para Deus, para o alto, porque quando a gente se direciona para o alto, todos que estão conectados com o alto nos atendem, vai trazer uma sensação um pouco mais de tranquilidade, vai sentir um pouco mais de paz, vai sentir um pouco mais de força para continuar lutando, mesmo que as dores continuem. Porque aqui ele não está dizendo que as dores vão terminar. Ele consegue parar durante um momento, né, trazendo a simbologia da tempestade. As tempestades vêm e vão e voltam, né? Mas elas, como que tu vai estar quando elas voltarem, é onde a gente precisa saber para poder responder aonde está a nossa fé, né? E de que maneira a gente vai agir. Essa é a forma como eu interpretei e como claramente está aqui, né? E fica aí para a gente, a pergunta para a gente dividir aqui nos próximos minutos, a gente tem aí até as 11h30, é entender de cada um de vocês, né? Como que vocês olham para essa passagem, como que vocês acham onde está a fé de vocês e de que maneira a gente pode construir alguma reflexão a respeito disso, a partir do que vocês viram, porque cada um de nós tem aí a sua interpretação e deve incorporar ela conforme achar mais devida, obviamente, né? A partir dessas vários pontos de vistas. E para complementar as referências que também falam sobre esse mesmo assunto, e aqui tá, vocês podem ver aqui, o link aqui embaixo é o link que eu passei para vocês, do nep.wab, que é o núcleo de referência onde a gente busca esses materiais. Também tem mecanismos da mediunidade, no capítulo 26, é tocado nesse assunto. No Evangelho por Emmanuel, comentário dos Atos dos Apóstolos, também no capítulo 97, é tratado sobre essa questão da tempestade. No livro Paulo e Estevão, no capítulo 6, também tem referências a esse assunto. Nesse livro Voltei, do Chico Xavier, no Luz do Mundo, da Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo, e do Miramês, o Cristo em Nós, no capítulo 10. Todas essas referências estão lá, se vocês fizerem, como eu mostrei, buscarem pelo capítulo, pelo versículo de determinado livro, de Mateus, Marcos, ou Lucas, ou João, vocês vão ver que eles é um material que o pessoal fez, que é uma grande caridade que fizeram, né?
conseguir fazer essa conexão entre essas referências para que a gente pudesse estudar e se aprofundar ainda mais. Então é isso, meus queridos. Abro espaço aqui para a gente conversar um pouco, como a gente sempre faz, e pegar de vocês a percepção e o entendimento de vocês a respeito disso. Está aberto aí para a gente falar. Eu adorei a aula. Eu faço reflexão num resumo compilado, né, da tua apresentação, a situação que o Espiritismo traz muito, né, a questão de hierarquia, de disciplina, de fé, e de que a gente não está sozinho, né? De certa forma, quando eles entram no barco com Jesus, eles sabiam, né, que estavam buscando fé e se preparando, ou preparados, para atender um lugar, ir a um lugar e atender, né, socorrer, ajudar. Então, tu tem conhecimento de causa. Mas, ao mesmo tempo, nesse caminho, tem uma tempestade que se apresenta. Então, tu coloca fé naquilo que tu conhece, né? De certa forma, a gente pode olhar isso, né? A gente tem facilidade de colocar fé naquilo que a gente conhece. Mas quando se apresenta algo desconhecido ou inesperado, que foi a tempestade, né? Aí sim é colocada a nossa fé e Jesus, né? Procura, eu acho que demonstrar, como tu disse bem, dormindo, confiante, por completo, desde o momento que ele convocou a missão de ir àquele lugar e ajudar, sabendo, né, que poderia ter intempéries e ele continuar com a fé. Então, acho que também a gente pode observar isso, né, que a gente tem que, para nós, como humanidade, ainda no aprendizado, nos primeiros passos, infantis, no nosso crescimento moral, a gente entender que a nossa fé, né, ela vai ser sempre trabalhada de duas formas, aquela onde a gente conhece, onde a gente já está estabelecido, né, que é acreditar em Deus, digamos assim, acreditar em Jesus, né, acreditar no bem, mas também exercê-la nos momentos difíceis, né, inesperados. E a outra, entender a hierarquia. Também quando Jesus, né, passa para a matéria que seria parar, né, a tempestade, ele está passando para espíritos, né, e esses espíritos têm hierarquia, e depois traz ali bem os textos com relação àqueles que executam e aqueles que ordenam, também traz de novo uma hierarquia. Também é muito importante a gente se dar conta onde a gente está. Às vezes, a gente tem que realmente se apropriar de que nós estamos num momento de execução. E, às vezes, a gente tem que né, se dar conta que nós estamos num momento de informar, doutrinar, gerenciar, e aí a gente tem que ser muito responsável, né, para poder ser correto, ético, e no executar, saber receber as ordens e executá-las também de forma correta e ética. Também eu acho que traz essa informação, o texto, né, e também no momento quando, ali no Kardec, né, na Instrução dos Espíritos, também fala de que é uma legião de espíritos trabalhando para atender a natureza. Então, nunca estamos sozinhos, sempre estamos trabalhando em grupo, né? Então, como tu disse no final, quando a gente precisa, a gente tem fé, a gente pede, porque vai estar ao alto, né, uma grande gama de espíritos aí nos ajudando, né, com a boa intenção que a gente vai ter, né, de pedir e a misericórdia deles, né? Acho que essa é um pouquinho do meu resumo e de percepção. Legal, bonita a perspectiva do desconhecido, né? Esse ponto aí, acho que ficou bem claro no teu ponto, na tua fala. E realmente é um aspecto que, se a gente... a característica do espiritismo é justamente essa, né? Revelar o desconhecido e mostrar para nós racionalmente, né? Sem deixar a fé de lado, a confiança de que não existe o maravilhoso. Existe leis muito claras, existem, né, a organização para que a gente possa entender que existe um fluxo, né? E esse fluxo está respeitando uma ordem,
mas que acima dessa ordem tem algo maior que Jesus vem nos trazer, que é o amor, que também tem o poder de alguma maneira, né, desviar dessa lei. Então, existe a lei e existe o amor, né? E as duas estando juntas, que é o que também para mim representa um pouco esse aspecto, né? A lei das coisas naturais, mas o amor de Jesus trazendo e encarnando a misericórdia consegue de alguma maneira desviar um pouco da rota da humanidade, né? Que é o que aconteceu com a cruz, e fazer com que a gente continuasse um pouco mais, né? Bem bonito. Quem mais quer falar aí, fiquem à vontade. Apresentar suas visões. A gente tem um tempinho ainda aí. Oi, bom dia a todos. Simone, cheguei agora há pouco. Bom dia, Não Simone. quis interromper antes. Tudo bom? Tudo bem. O que eu peguei até a partir das 10 horas da manhã, o ponto que eu peguei foi uma coisa que nós temos que estar sempre vigilante, né? Sempre atentos, sempre na corrente certa que pegamos, né? Escolhemos uma escolha, vamos fazer assim, escolho a linha do amor, ou a linha da caridade, né? E a partir daquele trajeto ali, a gente vai seguindo o que é o melhor para nós e o que é melhor também para os outros, né? A gente poder entender o outro de acordo com as leis, né? De acordo com os pensamentos e cuidar com os pensamentos que a gente fala, pensa, né? São éticas que a gente tem que ter. Aí se junta muita coisa também, né? O tal do orar e vigiar também, né? Isso também tinha que ser da lei, tinha que ser também posto na lei, na lei, né? Eu estou hoje com efeitos sonoros aqui na minha casa. Então, não sei, tem no corredor passa cachorrinho, passa pessoas, e ele fica escutando, aí late. Toda manhã, assim, não sei. Aí, então, a gente, o lado da parte espiritual, né, da gente tem que ser melhorado, né? As pessoas têm que melhorar com elas mesmas, né? Assim, ver onde tá com algum problema, uma coisa, e tentar acertar. Se não acertou, pelo menos reconheceu, né? Aquilo que aconteceu com ela, ou que aconteceu no ao redor, né? E aí já segue de exemplo, né? Então é assim que funciona também. Parece que é um mecanismo mesmo, né? A gente é uma cadeia e nós não estamos sozinhos, porque quando acontece um fato que aconteceu comigo já, assim também, quando acontece um fato que eu não tenho culpa do que eu fiz, imediatamente parece que aquilo faz uma mágica assim no conteúdo e aí já se resolve, parece assim, sabe, uma coisa muito, sabe, assim, muito, é mágico, parece, como é que é, mundo de Nárnia, que eu digo, né? Então, é uma sensação que a gente tem que nós não somos o culpado, né, da situação. Então, assim, uma hora vai esclarecer, vai se esclarecer e vai acabar que não temos a culpa, né? E aí deixa acontecer, aí faço as minhas orações, né, para ver se realmente é aquilo mesmo. Até a gente fica, parece que passa um filmezinho às vezes assim, na cabeça da gente de tudo que acontece, né? É legal isso aí. Sim. Obrigado. Um Boa contribuição, Simone. Obrigado. Uhum. Obrigado mesmo. Tá bom. Viu como eu tô com essa efeito sonoro? Eu estou gostando muito de estudar simbolismos, porque eu sempre corri muito, assim, em termos de trabalho, né? Filhos, enfim, família, aquela coisa toda. E esse momento está um momento muito mais dedicado, que eu tenho mais tempo real, né? Então tá muito legal, tá muito bom, e eu estou descobrindo um monte de coisa que, claro,
num determinado momento da vida, quando tu é mais jovem, pelo menos no meu aconteceu assim, eu vivi mais nos impulsos, assim, né? Como é que se diz? Nas demandas. E agora as demandas reduziram bastante, então tá muito bacana, porque eu tô gerando a demanda, né? A demanda é estudar, e é uma demanda que me agrada, então é muito legal isso, porque cada vez eu descubro mais coisas e cada vez eu posso ajudar mais pessoas, enfim, eu posso passar isso e eu tô adorando. Legal, importante esse teu ponto, parece que tu trouxe que é fundamental, é entender o quanto que essa possibilidade de conhecimento nos traz para poder também levar para outras pessoas e ajudar de alguma forma, né? Não necessariamente repetindo o conhecimento verbalmente, mas principalmente, como dizia o São Francisco, né? Se É, precisar de palavras, né? Vai pregar o evangelho, mas se precisar muito, aí tu usa palavras, né? Então, por isso que a gente toma sempre o cuidado de, quando está transferindo informações, que é o nosso caso aqui, compartilhar de perspectivas, justamente para entender o quanto isso impactou na tua vida, né? E o quanto essa sementinha vai fazer brotar algumas árvores, alguns frutos dessas árvores ou não, e esses frutos serão os comportamentos, assim como o meu próprio, né? Então, quando eu falo aqui, eu falo para mim primeiro, antes de todo mundo, assim como quando tu fala, mesmo quando tá dando a tua perspectiva, está falando para ti do que para todo mundo. E a maior conversa nossa com a vida realmente são as nossas ações. Isso é o que cada vez mais. assim, eu frequento o João Pedro há bastante tempo, mas até agora eu não tinha tido a possibilidade, pelo menos não tinha me dado essa possibilidade de assistir um curso, de ler mais coisas, sempre aquela coisa da demanda externa, né? De ter que sustentar os filhos, enfim, aquelas coisas. E hoje não. Então, assim, ninguém mais me demanda. Então, eu posso demandar coisas que realmente vão proliferar, né? Vão ser boas, não só para mim, como para os outros, né? Porque, claro, sustentar é importante, o corpo tem que ser alimentado, né? Mas tem outras sustentações, e que em determinados momentos tu deixa, eu pelo menos deixei mais na paralela, né? Eu sugava mais do João Pedro do que qualquer coisa. Eu ia lá, tomava passe, enfim, mas eu não, de alguma forma, não ajudava, né? Então, vamos ver se agora eu consigo um pouquinho mais de dar retorno também, né? Legal, legal. Mas tudo tem a sua hora, né? Nada acontece sem a vontade dele. Então, esse é o nosso momento. Eu acho que eu faço, concordo contigo, Clarice, porque esse também é o meu momento, né? A gente já fez tantas coisas, optou, né? Ou cumpriu demandas, né? Familiares, né? E de ter um pouco mais de profundidade nesse aprendizado e, consequentemente, colocar em prática e perceber uma caminhada, uma evolução, né, diária, né, nesse orai e vigiai, né, que eu sempre, isso para mim é uma constante, né, de aprendizado, é o que ajuda, ter esse orar e vigiar sempre nítido no nosso dia a dia é um facilitador para todo esse aprendizado que a gente recebe aí dos professores e sentir a evolução no nosso dia a dia, né? E isso é uma caminhada. Agora, para nós, para mim, eu entendo assim que é um caminho sem volta, né? A gente tivemos a oportunidade de entrar nessa porta de aprendizado, de evolução, né? Mas, com certeza, nas nossas demandas que optamos até o momento, nós evoluímos também, né? Criamos os filhos, trabalhamos, alimentamos, né? Como tu bem disseste, né? Mas sempre
procurando fazer sempre o melhor, dando o nosso Sim. melhor, né? Bem importante esse ponto que tu trouxe, Cleonice, que é o do tempo das coisas, e está totalmente conectado com o que a gente estudou agora, né? Com essa passagem. Existe o tempo da calmaria, que começou ali, né? Se a gente for pegar e trazer para essa simbologia do que vocês estão falando aí, da trajetória de vida de vocês, poderia ser a infância ali, aquela calmaria inicial, a tempestade, todos esses momentos aí de busca, né? De nutrição do material, em todas as suas camadas, e agora está entrando uma nova calmaria com Jesus aí, para que vocês possam buscar um outro caminho, que é o outro lado, né? E assim é na nossa vida, né? Em todos os momentos, se a gente for analisar a nossa trajetória, ela é circunscrita por esses sobes e desces aí, até que a gente, mesmo dentro de sobes e desces, consegue se manter, não numa linear, porque isso não é comum, né? Mas a gente consegue pelo menos ter aí a quem nos resgatar e ter essa fé, que é o que pergunta aqui, e como a gente resgatar de forma um pouco mais rápida e dinâmica e contribuir com essa fé, que é a grande pergunta de Jesus, né? Onde é que está essa tua fé e o que tu está fazendo com ela, né? Esse é o ponto, acho que central, e está muito caracterizado aí no que tu falou. Isso. Até bem para completar o que a Clarice e a Cleonice falaram sobre as suas passagens pessoais, no teu texto traz a questão de ele comparar, né, teus textos compararem o corpo, né, com o barco, né? E aí o que é o barco, né? O barco é o meio para trazer o alimento. Então, o corpo, que quer dizer, então esse corpo precisa ser alimentado. E então também ele traz nessa passagem Jesus, né, dormindo e trazendo a fé e a calmaria, para que a gente possa alimentar o corpo, né? Então, o corpo é o nosso veículo, a gente precisa alimentá-lo, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, né, alimentar a fé. Então, na passagem da tempestade, então, ele forma, na calmaria, que era o objetivo deles irem lá ajudar, e no momento da tempestade. Então, a gente trabalha a fé das duas formas, né? Tanto na calmaria quanto na tempestade. E eu sempre digo muito assim nas palestras, porque é muito comum, né? Muito mais comum, claro, dentro do nosso contexto de planeta e da nossa posição espiritual de caminhada, né? Nossa posição moral ainda de aprendizado, de que nós recorramos à oração, à prece e à fé no momento de dificuldade. Então, essa passagem acho que traz bem isso, não só no momento de dificuldade a gente fortalece a fé, na calmaria também, né? Tendo esse objetivo bem claro de amor, de caridade, de prestar amor e caridade para ti, né? E para o próximo também. Acho que isso completa. Perfeito, perfeito. Se eu falar alguma coisa, estraga aqui. Ficou ótimo esse teu ponto. Sensacional. Vou me calar. O teu texto, né, a tua compilação, né, acho que trouxe bastante informações, tanto para a Cleonice quanto para a Clarice trazerem, e realmente elas conseguiram se identificar, né, a gente consegue fazer essa, né, trazer para a nossa vida, né, exatamente isso, lá quanto a gente ficou se dedicando à família, ao trabalho, porque a gente ficou focado em alimentar esse barco, né? Em alimentar esse corpo, né? Comum, certo, né? Nobre, corretíssimo, né? E é porque nós estamos ainda nessa posição ainda muito material, mas, ao mesmo tempo, com certeza, teve vários momentos onde elas precisaram juntar as mãos para uma prece, fazer a oração, ir no centro espírita tomar o passe, realizando o exercício da fé. Então, é bem isso. Claro que hoje, como a Clarice disse, numa maior calmaria, né? Para poder absorver da melhor forma possível esse conteúdo, né? De fé, de esclarecimento. E agora tu pontuou algo muito importante que a Clarice falou ali, bom, eu teve um grande momento que eu tive que sugar, né, a forma como ela representou do João Pedro, mas isso para mim também representa fé, em termos de confiança, que é também reconhecer os momentos em que tu não consegue ainda
né, fazer muito pelo outro, ou dar mais de si, além daquilo que tu já dá, e tu precisa, humildemente, buscar algo que te nutra também, para te sustentar e dar sequência. Isso é um grande exercício de fé. A humildade, para mim, é um dos grandes, se não os maiores exercícios de fé, que é reconhecer, primeiro, que tem algo maior que governa as nossas vidas, literalmente, que nos orienta, como o próprio diz no Livro dos Espíritos, né? Mais do que imagineis, os Espíritos orientam as nossas vidas, e o quanto, obviamente, nós nos sugestionamos para isso, absorvemos e damos sequências aí no nosso assim, no que a gente tem de possibilidades depois, quando a gente já está mais forte. Mas estar humilde o suficiente para reconhecer que precisa de ajuda e buscar ela é um enorme exercício de fé, e a gente precisa ter essa consciência, porque muitas vezes, em outras vidas, agora trazendo para a perspectiva espírita, a gente talvez não tivesse tão no pódio do nosso orgulho e da nossa vaidade que nem isso a gente buscasse, né? Ou se fosse buscar, era de uma forma sem intenção verdadeira e muito mais uma representatividade social. Então, isso para mim também é algo bem importante. Então, eu, particularmente, vou encerrar. Ok, perfeito. Estou saindo, gente. Tenho mais umas Ah, coisinhas para resolver. Foi muito legal. Obrigada para todos, tá? agradeço a presença de Tchau. vocês. Obrigado, gente. Fiquem com Deus aí. Uma ótima semana. E que a gente possa se encontrar no próximo estudo. Tá? E sempre que vocês tiverem dúvidas também, então, o canal está aberto aí para a gente esmiuçar aí as questões que a gente tem trazido pelo trabalho. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia a Bom todos. dia. Bom dia. Beijo.